a gente começou a discutir sobre OpenGL, né? Nós falamos sobre os tipos, primitivas, falamos sobre shaders, um pouco de histórico, né? Só faltou alguns detalhes básicos, mas que a gente pode falar agora. Eu vou ver se acrescentar, vocês talvez precise acrescentar nos slides, mas que os shaders, uma das coisas que a gente faltou falar foi que os shaders têm algumas variáveis built-in, tá? Deles, que quer dizer que mesmo que você não crie nada, elas sempre existem lá, tá? Uma delas é o GL Position, né? Que a gente vai ver, certo? O GL Position, ele recebe um vértice que a gente fornece para ele, e ele repassa esse vértice pro Fragment Shader, tá? Mas, enfim, essas são algumas variáveis que já existem, certo? Você não... se você quiser usar elas, você tem que usar exatamente o mesmo nome que elas possuem, né? Aí, como é que você sabe disso? Você pode ir lá no Docs, tá? No DocGL, deixa eu compartilhar aqui minha tela, para vocês verem. Vou apresentar a tela inteira. Certo? Vamos lá. Apresentando. Tá todo mundo vendo, né, minha tela? Tô vendo. Pronto. Então, o GL Position, por exemplo, ele é uma variável built-in, tá? Como é que eu sei isso, né? Você vai no docgl, né? Aí eu coloquei GL Position. Aí ele vai encontrar, né? Tanto no OpenGL-ES, que é o... Como é que é o... Que é para dispositivos móveis, não estou lembrando o que quer dizer o E, né? Embedded Systems, OpenGL para Embedded Systems, e aqui o GL é o OpenGL Shading Language 4, né? Certo? Eu vou aqui no GLS ES, porque aí você vem aqui Built-in Variables, né? Fica. Aí ele mostra aqui todas as variáveis que tem dentro dos shaders, tá? O GL Position tá lá. E se eu ler a descrição, né? Ele fala, né? A variável GL Position é intencionada para escrever a coordenada homogênea do vértice, né? E ela pode ser escrita em qualquer fase do vertex shader, tá vendo? Ele diz onde é que essa variável existe, tá? Nesse caso aqui é o vertex shader. Se eu for em fragcord, por exemplo, aí ele fala, available only in the fragment language, tá? Fragment language quer dizer que é o fragment shader, tá? Se eu vier em vez do OpenGLS, eu colocasse lá no OpenGL Position, né? No GLS SL4, que fosse built-in variables, vai aparecer bem mais coisa, né? Certo? Parece muito mais, por quê? Porque lá tem mais shaders, né? No OpenGL geral, né? E se eu vim, por exemplo, por exemplo, esse test, né? Isso aqui só tem no Available Only Tessellation Control e Evaluation Language, que é o Tessellation Shader, certo? Ou seja, essas são variáveis que existem apenas existem nos shaders e não em todos os shaders, né? Que existem, certo? Você tem acesso a elas. Só para vocês saberem, tá? Porque, tipo assim, você vê o cara... Como é que eu sei que ele é uma variável built-in, professor? Porque vocês vão ver que quando a gente vai usar uma variável, normalmente a gente tem que declarar, né? Ela. A gente declara e depois instancia a variável, né? Mas se você vê o cara usando um shader uma variável sem instanciar, quer dizer que ela é uma variável built-in, sem declarar ela, né? Se ele usou uma variável sem declarar, é porque ela é uma variável built-in que já existe naquele shader. Aí você pode vir aqui no docgl e olhar ela, né? E ver o que ela faz, para que ela serve. Tá aqui a descrição, diz quais versões que funcionam, né? Do GLSL, né? Certo? Tem algumas dessas aí até que são novas, que eu nunca tinha visto falar que eles foram criando, né? Conforme vai evoluindo, né? Nas novas linguagens do Shading Language, eles criam mais variáveis que têm funções específicas, né? Dentro da pipeline do OpenGL. Certo? Isso aí foi uma coisa que eu faltou falar. E um último ponto que faltou falar,
embora a gente não vá mexer, é bom vocês saberem que existe, né? Que uma vez que quando você compila um shader, a gente tem aquela linguagem, né? A gente precisa compilar o shader antes de poder executar ele, né? E a linguagem que o shader é compilado é chamada de SPIR 5, tá? É como se fosse uma linguagem intermediária. A exemplo do Java, não sei se vocês conhecem o Java, quando você compila o Java, ele cria um tal de bytecode, que é tipo uma linguagem binária intermediária, que não é executável ainda, tá? Mas que é portável entre plataformas. No caso da Shading Language, ele cria o tal do SPIR, tá? O SPIR você pode usar da mesma forma, né? Tá até fazendo algumas evoluções no futuro, talvez, né? Não sei se já está implementado, que um dia que atualmente você precisa programar em OpenGL SL, né? Para você poder produzir um SPIR. Mas já estão vendo a possibilidade de permitir que você programe em qualquer linguagem e gerar o SPIR mesmo assim, a partir de qualquer outra linguagem, né? Dessa forma, você não precisaria aprender uma outra linguagem além do OpenGL, né? Você não precisa aprender o OpenGL e o OpenGL SL para poder programar em shaders, né? Você poderia usar qualquer linguagem para produzir o SPIR e só usar o SPIR no seu programa, OpenGL, né? Mas isso é provavelmente para o futuro, né? Atualmente você ainda precisa aprender OpenGL SL, né? Para poder produzir isso. E no momento a gente vai fazer, nós vamos compilar e anexar isso ao nosso programa, tá? A gente não vai fazer isso dinamicamente, não, embora a gente possa até fazer isso no futuro. Mas eu quero que vocês vejam passo a passo, né? Certo? Então vamos começar. Só esses dois detalhezinhos que estavam faltando mencionar da aula passada. Então, o OpenGL, né? Vocês estão vendo aqui o meu Jupyter aberto. Tô vendo. Deixa eu colocar aqui o magnifier. Vou poder dar um zoom. Pronto. E outra coisa que é bom vocês saberem, né? Antes de a gente começar. Acho que é OpenGL. Existe um programa que vocês podem instalar na sua máquina chamado OpenGL Viewer, tá? O OpenGL Viewer, isso é para Windows, tá? O OpenGL Viewer, ele mostra na sua máquina qual a versão do OpenGL, não sei porque está demorando aqui carregar, mas, não sei, ó, tá demorando. Talvez seja porque eu estou executando muitas coisas ao mesmo tempo, mas enfim. Ele mostra qual a sua placa de vídeo, certo? Quanto de RAM você tem, monitor que você está usando. Ele também mostra a versão do OpenGL que é disponível, certo? Do DirectX e da Vulkan, certo? Se for, aqui está aparecendo, ó. Finalmente apareceu, DirectX 9, 10.1. Não sei se vai aparecer o resto. Menor. Ah, tá aqui a barrinha, né? Pronto, foi, né? Certo? Aqui mostra para a minha placa de vídeo, quanto de RAM eu tenho. Estou usando monitor genérico. O mais importante é isso, ó, você ver qual OpenGL que minha placa é compatível. 4.6, né? Qual o drive que eu estou usando da minha placa, né? E se eu for lá para baixo, para mim aqui não vai deixar eu ver, né? Mostra DirectX, como eu disse, lá embaixo também tem dizendo o Vulkan, né? A versão do Vulkan, se for compatível. Isso para o Windows, tá? Se você tiver no Linux ou no Mac, você pode usar o comando glxinfo, tá? No terminal. Ele vai te mostrar essas informações. Não tão bonitinho na janela, mas também mostra, tá? Se você tiver o OpenGL instalado ou o Mesa 3D, você vai poder executar o glxinfo e ver as informações da sua placa de vídeo. Qual a versão do OpenGL que é compatível, etc. Ele vai imprimir um relatório para você, tá? No Windows não tem, né? O glxinfo. Por isso que você precisa instalar esse outro programa, que é o OpenGL Viewer.
você pode baixar ele, OpenGL Viewer, aqui, ó, desse site aqui, yaltecvr.com, tá? Até marcado aqui porque eu já fui lá e baixei, né? Você pode baixar o GLView para ver se o OpenGL está instalado na sua máquina, qual a versão do OpenGL que você tem suporte, etc. Porque de repente você tem até o OpenGL tem suporte, só que você não está conseguindo acessar ele. Quer dizer que se você estiver acessando ele, quer dizer que você está com problema no path. Ou também uma coisa que eu estava considerando, você tem que ver se não tem dois Pythons instalados na sua máquina, tá? Se tem um tá com problema, se você tiver dois Pythons instalados na sua máquina, você tem que ter garantido que o PyOpenGL, aqueles pacotes, né, do Python que a gente falou, tem que estar instalados no Python que você está usando em conjunto com o Jupyter, tá? Eu não sei se vocês viram, tipo assim, o Blender, ele instala um Python, né? O GIMP, ele instala... Tem vários programas que usam o Python, ou que usam Python, que são feitos, ou que permitem o acesso ao Python, que trazem o Python junto, certo? Então, se você instalar o Jupyter, provavelmente ele vai instalar o Python, né? Se você não instalou o Jupyter pelo aquele pip, ele deve ter instalado o Python para você. Então, você pode ter mais de um Python instalado no seu computador, certo? Você tem que ver se você está usando o Python que o Jupyter usa, tá? O jeito de você ter certeza disso é usando aqueles comandos de pip, né? Para instalar o Jupyter. Mas se não, você pode ir na pasta onde está instalado o Jupyter, deve ter lá o binário dele, você executa o Python a partir de lá e instala o pip, né? Por lá. Mas enfim. É o que a gente precisa, né? Para a gente programar em OpenGL, né? Começar, né? O OpenGL, seja qual versão for, tá? Depois que você instalou o Qt, né? Os pacotes que a gente tem, você vai importar esses tipos aqui, tá? Esses módulos, né? Do Python. Para você importar um módulo do Python, você usa esse comando import, tá? Você pode fazer duas maneiras, ou import ou from import. Quer dizer, o que é esse from import? Esse from import quer dizer que dentro do módulo OpenGL tem um outro módulo chamado GL, tá? Como é que eu sei isso? A gente vem aqui, né? Python, aí, import OpenGL, né? Eu posso fazer isso. Agora eu posso dar um dir, ó, certo? O dir, ele é um comando que me mostra todos os métodos e variáveis associados a um módulo do Python, tá? Inclusive um módulo OpenGL. Tá vendo? Aqui no caso tem allow numping scalars, allow size check, isso aqui são tudo variáveis, né? Aqui, depois desses caras aqui, ó, essas variáveis, que acho que são constantes, provavelmente, né? Aí tem aqui as variáveis privadas, né, do módulo. E por fim, depois que essas variáveis têm, né, dois underscore antes e underscore depois, isso aqui são as variáveis do módulo. Depois dele vem o nome dos métodos, né, se existir algum, tá? OpenGL version, né? É um módulo, né, na verdade, né? O módulo, né? No caso aqui, o OpenGL version é um módulo, né? Aí nesse caso você pode dar dir de novo, né? Em cima desse negócio, já que isso aqui é um módulo, se não é módulo, né? Já que ele é um módulo, né? Você pode dar dir de novo, né? Ele vem aqui de novo as variáveis que ele tem, né? OpenGL version. Pronto. Agora veio, né? Certo? O OpenGL, isso aqui é a versão do módulo, né? 3.1.5, né? Acessei a variável dentro do módulo version, dentro de OpenGL, né? Certo? Esse é o primeiro comandinho que eu quero que vocês saibam, né? O dir, né? O dir ele que ajuda a fazer isso. Dir OpenGL.
Cadê o nosso GL, né? Será que ele está aqui para cima? Estranho, era para ter aparecido aqui dentro do dir, né? Mas eu posso fazer, certamente, né? OpenDir, OpenGL, .gl. Não. Então não é um módulo. From OpenGL, PortGL, né? Foi. dirgl. Aí quando eu dou dir em cima do GL, né? Só não sei porque não apareceu o GL listado lá, era para ter aparecido, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, se você fizer from OpenGL, import GL, do jeito que eu acabei de fazer, certo? E aí depois você der um dir GL, a gente vai ver todas as funções do OpenGL que estão implementadas para o Python, tá? Que você pode usar através do PyGL. É uma lista grande, né? Não sei se estão vendo aqui. É uma listinha um pouquinho grande. Mas ela está toda disponível para você, né? Você pode fazer, de repente, colocar isso numa variável, né? E aí acessar individualmente cada valor, certo? Mil. Tem bastante, né? 2.000. 5.000. 5.000 já foi para o index out of range, né? Deixa eu ver. Len. Ah, tem quantos? 3.300, né? Tem bastante coisa lá. É? 302, né? Então, outra coisa para vocês precisam saber é que um vetor no Python, não sei se vocês viram isso que eu acabei de fazer, né? Peguei o resultado da variável dir, né? E atribuí ele para uma variável A, né? Podia ser qualquer coisa, tá? Podia ser variável chamada vetor. Estou criando uma chamada variável vetor para receber o resultado de dir. E aí, se eu quiser ver o comprimento desse vetor, né? Lá em vetor, né? O vetor no Python começa a partir do zero, tá? E você usa o comando colchetes para acessar as posições do vetor, tá? Então, o último, como o tamanho é 3.303, vai ser 3.302, né? Certo? Se eu tentar ir mais, vai dar erro, né? Out of range, quer dizer, quando vocês verem esse tipo de erro aqui, quer dizer que você tentou acessar uma posição do vetor que não existia, tá? Isso é importante porque você também, se você quiser criar um vetor em Python, né? Você faz do mesmo jeito, né? Vetor. Como é que eu já usei isso aqui? Deixa eu colocar lista igual a vetor, para salvar o que a gente tinha salvo. Aí, vetor igual a, por exemplo, 2, né? Um vetor de 3 dimensões, né? Certo? Aí, vetor 0 acessa a primeira posição do vetor, vetor 1 acessa a segunda posição, vetor 2 acessa a terceira posição, tá? Cria um vetorzinho 1, 1, 2, né? Ok? Até aqui tudo bem, né? Então a gente vai, você vai fazer o from OpenGL import GL, tá? Que aí você vai ter acesso a todos os comandos do OpenGL. Eu acho que dá para fazer também, se você quiser. Ou também pode fazer from OpenGL.gl import asterisco. Também dá certo, ó. Tá vendo? Eu falei que é um módulo, né? Se você quiser fazer também, outro jeito de fazer seria from OpenGL.gl import asterisco, que aí ele vai importar todos os comandos do OpenGL para a memória, certo? Ou seja, em vez de você ficar fazendo, como vocês vão ver que está no meu código, gl.gl alguma coisa, você pode só chamar gl direto, né? Se você fizer desse jeito.
Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não. Certo. Depois disso, vocês têm que importar, certo? Do PyQt, certo? PyQt.qt widgets. Vocês vão importar o que OpenGL widget e o que application, tá? Esse cara aqui, essa classe, né, Qt widgets, ela tem essas duas outras classes. Aqui é application, que é OpenGL widget. Eu estou chamando aqui de classe, porque no caso o PyQt ele é uma linguagem orientada a objeto, tá? Então aqui isso aqui não seria mais um módulo, isso aqui é uma classe, tá? Isso aqui é uma classe, tudo classe. Só na questão de nomenclatura, tá? O OpenGL, como ele não é orientado a objeto, então esse GL aqui não é uma classe, é um módulo, né? Esse aqui é um módulo, esse aqui é um módulo. Se bem que formalmente em Python a gente chama isso aqui tudo de módulo. A classe base, né? Independente de ser orientada a objeto ou não, a gente chama de módulo. Então, você vai implementar o que OpenGL widget e o que application. O que application é para poder gerar uma janela em Python, uma aplicação em Qt, perdão. E o que OpenGL widget é para você poder gerar um contexto OpenGL, tá? O que é o contexto OpenGL? O contexto OpenGL é uma janela OpenGL que você possa desenhar em cima, tá? Se você sem criar isso, você não tem como desenhar usando o OpenGL, tá? Então, mesmo aqui, se eu tentar chamar um comando OpenGL, por exemplo, glstring é que existe, não é? Não, glstring como é que é? Vamos ver aqui no nosso docgl, né? Se tiver na dúvida do comando, vem no docgl, glstring, não é string, como é que é então? Não é string, cara. GL version. Deixa eu ver aqui. Captura version OpenGL. Não é GL string? Eu estou confundindo com o que então? GL getString, perdão. GL getString, né? GL getString. GL getString. Né? Como ele existe, né? Aqui dá se você chamar sem parênteses, né? Ele mostra o ponteiro para a função. GL getString, gl.gl version. Assim. Certo? Quando eu tentei executar aqui esse comando na linha de comando do Python, né? Ele gerou esse erro, tá? Porque eu não tenho uma instância, embora o comando exista, embora eu esteja dando um parâmetro válido para ele, tá? Ele não quer ser só um comando para poder retornar a versão do OpenGL, tá? Mas ele gerou um erro porque eu não estou dentro de um contexto OpenGL, tá? Eu não gerei o contexto OpenGL. E se eu for lá agora no programa OpenGL, que já está funcional, né? Dentro do PaintGL, tá? Que é um método da classe OpenGL Widget, né? Que a gente importou essa classe, né? Do Qt Widgets. Nossa classe OpenGL Widget, que herda de que OpenGL Widget, né? Que a gente importou. A gente pode aqui sim, né? Executar o print, é só para imprimir na tela, certo? O GL getString gl.gl version. Tá? Se eu mandar executar, tá vendo? Aqui imprimiu, tá vendo? Não gerou erro.
Ele imprimiu que eu estou usando a versão 4.6 do OpenGL. E ainda disse de quebra o meu driver também, né? Estou usando o driver da NVIDIA 425.31. Certo? Isso aqui é B, só para dizer que era para ser binária, né? B, mas tudo bem. Certo? Quer dizer, talvez a informação venha em binária e ele já está convertendo para texto, né? Também pode ser isso. Ok? Então, o mesmo comando, certo? Que eu tentei executar ali para vocês aqui na linha de comando. Isso é importante para vocês saberem, né? O mesmo comando que eu tentei executar aqui, ó, direto no OpenGL, no Python, tá? Get version, que aqui deu erro, né? Ó. Se eu executar no contexto OpenGL, né? Aí ele imprime para mim, tá? Print só um comando do Python que serve para imprimir coisas, né? Tipo um echo, ou disp, ou printf, certo? É só para você poder imprimir na tela, né? Print qualquer coisa, ele imprime, né? Certo? Isso aí, e é bom vocês. É um tracer, né? Isso aqui é bom para vocês saberem para debugar. Você pode dar print, né? Nas coisas. Certo? Então você precisa gerar um contexto OpenGL. Como é que você gera um contexto OpenGL? Aí, cara, isso aí já é mais complicado. Certo? Dependendo da biblioteca que você for usar, é um jeito, tá? No WebGL, tem um jeito específico para você criar um contexto. Você tem que criar um canvas, né? Um div do tipo canvas e pegar da window, você chama da window é um objeto do DOM, você pega um contexto OpenGL dele, tá? Para você. Do Qt, desse jeito que eu já vou mostrar para vocês como é que faz. Aí se você for usar qual que tem? É o GTK, né? O GTK tem uma outra maneira de pegar esse contexto, certo? Cada biblioteca que você for usar para gerar uma janela, ele vai ter um jeito específico que normalmente está ligado à placa de vídeo, certo? A placa de vídeo do sistema operacional que você está usando para gerar esse contexto OpenGL. E normalmente é muito complicado, certo? Fazer isso na mão. Então as pessoas já te dão isso pronto, né? As bibliotecas que trabalham com objetos gráficos já te dão isso pronto. Então você não precisa se preocupar. Antigamente, a Glut, né, que era uma que era usada antigamente, você tinha que fazer o Glut init, Glut window, tinha que dar uma série de comandinhos para poder inicializar o OpenGL antes de poder usar, né? A mesma coisa. No nosso caso aqui do Qt, que eu quero que vocês usem, como é que faz para gerar esse contexto? Vocês têm que pegar, a partir do PyQt.qt.widgets, essa classe, importar o QOpenGL widget e o QApplication, né? Aí esse QOpenGL widget, se vocês procurarem no Google, né? QOpenGL widget, ele já vai para a documentação do Qt, ó, que é esse site doc.qt.io, é até parecido, né, com o nosso. Tem o docgl, né, ó, é doc.qt.io. Ele já vai direto na documentação da classe, tá? E ele te diz quais são os métodos que ele implementa, certo? Ó. Isso aqui quer dizer, se eu criar uma classe que herda os métodos do QOpenGL widget, ela já vai vir com todos esses métodos para mim, tá? Make, create, set format, não sei o quê. Mas o mais importante para a gente são essas três aqui, tá? Apesar de todos aqueles métodos ali, aquilo ali não interessa para a gente. O que interessa para a gente mesmo são esses aqui, ó. Initialize GL, tá? Que é uma variável, né, que você precisa implementar, uma função vazia, né, que você recebe, que você está herdando, que você vai escrever lá dentro, tá? Virtual void é isso, né? Tem um nome para isso, é um método abstrato, né, se não me engano. Tem um nomezinho específico para isso, não estou lembrando agora qual é, tá? Mas é um método que serve para inicializar comandos do OpenGL, certo? Para você preparar a janela OpenGL. E é isso que a gente vai usar bastante isso. O outro é o PaintGL. O PaintGL é o que realmente a gente usa para desenhar no OpenGL, certo? E, por fim, o ResizeGL, certo? O ResizeGL é aquele que você quer toda vez que o cara mexer
mexer na janela, né, no OpenGL, ele fazer alguma coisa, né? Porque normalmente quando você muda a dimensão da janela, isso pode deformar seu modelo, né? Pode eu não fazer nada com o seu modelo, manter ele constante, ou pode deformar seu modelo. O ResizeGL permite você ter uma liberdade de controle. O que acontece quando o cara mexe na janela do OpenGL, certo? É para isso que serve o ResizeGL. Altera o tamanho dela, né? Não mexer mover na tela, mas alterar o tamanho, o que vai acontecer, certo? Então, esses são os 3 métodos que eu quero que você saiba, né? O InitializeGL, o PaintGL e o ResizeGL, certo? Tem outros métodos, professor, assim, importantes que vocês precisam saber. Bem, o QOpenGL Widget, né? Ele herda, né, do QWidget, né? Que a gente viu aqui, desse QTWidget, né? Se a gente for nele, né? Quais são as classes que ele tem? Quais são os métodos que ele tem? De importante, né? Tem uma porção, né? Se você for lá na documentação, você vai ver uma porção. Mas o que eu quero mais, talvez seja interessante para vocês saberem, é a questão de manipulação do mouse e do teclado, tá? Você pode pegar tanto que tem métodos para manipulação do keyboard e do mouse, tá? Você também pode implementar, tá? Algo que você queira que aconteça quando o cara solte o mouse, né? Solte uma tecla do teclado, release keyboard, release mouse. São os métodos assim que talvez vocês possivelmente possam usar. Você não precisa usar, mas pode usar, certo? E press, né? E press event, que você pressiona uma tecla do teclado. Esse event aqui ele tem a descrição, a identificação de qual tecla foi pressionada, tá? Key release, quer dizer que a tecla foi soltada. Tem o mouse double click, tá vendo? Mouse move, mouse press, quer dizer que o mouse foi pressionado, mouse release, do mesmo jeito, tá? Se vocês forem usar, provavelmente vocês vão usar isso, do key que é para key alguma coisa, que é para mexer no keyboard, né? Ou então mouse alguma coisa, que é para mexer no evento do mouse, caso você precise, tá? Essa é a vantagem de você usar um QT, né? Você não precisa implementar isso do zero, tá? Já tem esses métodos para vocês poderem usar na sua classe. Ok? Então aqui tem o InitializeGL, ó, certo? Estou importando, é assim que você importa, né? Herda, né? Dessa classe que é o OpenGL Widget. O OpenGL Widget podia ser qualquer nome que eu estou dando na minha classe, né? Tá? Que é uma classe em Python, né? Certo? Aí toda classe, todo comando em Python, normalmente, seja um for, um if ou o que for, ele termina com esses 2 pontos, tá? Esses 2 pontos é como se fosse um begin, ou então abertura de parênteses, né? É como se fosse as chaves, né, no C. É, como se fosse as chaves no C, né? Só que ela não fecha, né? Você só abre ela, você coloca esses 2 pontos para dizer que está iniciando um contexto, certo? Acho que talvez seria o termo correto. Você está iniciando um contexto. E como é que eu sei que estou dentro de um contexto ou acabei em um contexto? Por causa da questão do número de espaços, tá? Isso é o Python, certo? Que faz isso. Aqui no caso, ó, tem 1, 2, 3, 4, certo? Então, tudo que tiver 4 espaços está dentro do mesmo contexto, tá? Você vê aqui, ó, def initializeGL está dentro desse contexto. Quem é que está mais dentro do classe, ó? O def paintGL, porque tem 1, 2, 3, 4 espaços, tá vendo? Quem é que está mais nele? Nesse caso, só esses caras, só esses 2, tá vendo? Ó? Só o def initializeGL e o paintGL, porque tem 4 espaços, né? Esses outros aqui, professor, esses outros aqui já estão dentro do outro contexto. A gente tem aqui 2 pontos, né? Quer dizer que eu estou começando outro contexto. E aqui tem, ó, 1, 2, 3. Peraí, tô contando errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tá vendo? Tem 8 espaços. Então quer dizer que esses caras aqui, GL clean, estão dentro dessa função aqui, paintGL, certo? Porque tem 8 espaços dentro de um outro cara que iniciou um outro contexto aqui, né? Um outro escopo, certo? E por sua vez, né, esses caras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
eles estão dentro do initialize GL, certo? Tá tudo com o mesmo espaçamento, tá? Com exceção desses caras aqui, tá? Porque esse aqui ele considera como se estivesse na mesma linha, tá? Eu estou declarando aqui tipo, um vetor, certo? Eu fiz a quebra de linha só para ficar mais fácil de organizar, né? Mas ainda isso aqui estaria na mesma linha, teoricamente, certo? Aí o comentário em OpenGL, em Python, é com esse sharpzinho, tá? Que você faz comentários no... Tem dois jeitos de fazer comentários no Python, né? Ou é com esse sharpzinho, ou você pode fazer desse jeito aqui, ó. Certo? Que é com 3. Vamos ver se dá erro, né? Se der erro, quer dizer que tá certo. Se não der erro, né? Deu certo. Então pronto. Certo? Isso aqui é um outro tipo, outra forma de fazer comentário. Se você quiser fazer em múltiplas linhas, né? Para escrever muita coisa, né? Aí você pode usar esses 3 aspas simples, tá? Aí você pode fazer um bloco de comentário. Se você quiser fazer só uma linha, você usa o sharpzinho, tá? Já dá pra... que é red and green triangle, já tá ok. Certo? Então você coloca o 3. Duas maneiras de fazer comentário no Python é usar esses 3 aspas simples, início e final, né, do comentário, ou então usar esse sharpzinho, ok? Uma coisa que tem aparecido para mim, não sei porquê, é esse unable to load nub for march handle accelerate, blá, 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 blá. Certo? Isso aqui é só um warning, tá? Esse warning não atrapalha a execução, nem deve preocupar com você. Se aparecer isso aqui, certo? Essa faixa vermelha dentro do Jupyter é só um warning. Não quer dizer que está com problema seu programa. Quando dá erro, certo? É bem diferente, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, app e mandar executar, o erro é bem é bem diferente. Certo? Ó, como é que é o erro? Ó? Que travou. Not responde, olha aí. Close pro. Certo? Então pronto. Ó. Tá vendo? Quando é erro, isso aqui é só um warning. Quando é erro, aparece essa linha tracejada aqui, ó. Certo? Aparece aqui no caso do name error, uma opção de coisas coloridas. E aí mostra a linha que está com erro. Ó. No caso 31 appexec, que foi um erro que eu acabei de inserir, tá? Que essa variável aqui não existe. Até diz name app is not defined, né? Name error. Eu não sei se no você já aparece numerado desse jeito, que nem no meu, mas vocês podem colocar isso, tá? Ó. Bem aqui em View, se você vier em View, Toggle Line Numbers, tá vendo? Ó? Você pode colocar para aparecer ou desaparecer os números, tá? Tá vendo? Assim fica melhor, né? Se o teu não... Porque eu acho que eu fiz isso quando eu iniciei o jogo. Se o seu ainda não tem, ative os line numbers, né? Que aí fica mais fácil, porque quando aparecer um erro desse jeito, você já sabe, vai estar na linha 31. Onde é que está a linha 31, né? Ah, tá aqui que está o erro, né? Aí foi lá e corrigir, né? Estava assim, coloquei um pezinho. Certo? Então, os erros normalmente aparecem aqui, depois dessa linha tracejada. Antes disso, é só o warning, certo? Vai aparecer assim vermelhinho, mas não atrapalha a sua execução. Ok? Vamos apagar isso. Certo? Vamos lá. Aí o que eu estou fazendo aqui nesse programinha, né? Initialize GL. A primeira coisa que eu fiz, não tem nem isso aqui, tá? Não sei por que tá isso aqui. Eu estou criando um conjunto de vértices, tá? A primeira coisa que eu faço lá no
inicialize aquela história que eu estava falando para vocês na aula passada, né? A primeira coisa que a gente faz é criar um conjunto de dados, tá? Nesse caso, como a gente sabe que a gente está trabalhando com Normalized Device Coordinates ainda, né? Entre -1 e 1, eu tentei criar meus vértices entre -1 e 1, tá? E como estamos só 2D, a terceira coordenada do vértice é 0, tá? Mas aqui são 3 vértices do triângulo que eu estou criando, ó, estou criando um triângulo com 3 vértices que começam em -1, -1, depois vai para 0, 1 e termina em 1, -1, certo? Como é que eu sei disso, professor? Como é que eu posso saber isso? Assim, eu já consigo fazer isso de cabeça, certo? Vocês provavelmente não. Então, como é que você vai fazer, professor, quando eu quiser desenhar, se eu for usar pelo OpenGL? Aí é que aquela história que é bom você ter o GeoGebra, né? Que aí no GeoGebra, certo? Se você tiver o GeoGebra instalado, a gente já viu que tem até alguns comandos que tem aqui, né? Você pode fazer, testar os seus pontos aqui, tá? Ó, -1, -1, perdão. Select point. Aliás, né, no caso aqui seria desenhar um triângulo, né? E aí agora eu posso alterar as coordenadas, né? Aqui para -1, -1. Aí, 0 e 1, né? Jeito mais fácil, né, de fazer. E 1, -1, né? Tá? Ele não está querendo ficar dentro. -1. Tá vendo? Não. Foi esse triângulo aqui que a gente vai gerar, né? Esse triângulozinho aqui, que a gente... Vou dar um zoom nele. Esse triângulozinho aqui que a gente vai gerar lá na nossa janela OpenGL, certo? Então, mesmo que você não saiba dessa história de visão espacial, não sei o que, etc., você pode vir aqui no OpenGL, você desenha o triângulo do jeito que você quiser, tá? E aí basta você copiar aqui as coordenadas, né? Ó. Você pode imaginar que eu acabei de fazer esse triângulo, e vai -1, -1, copia 0, 1, 1, -1, certo? E aí você pega esses dados e copia para o seu programa, tá? E aí, sendo que para a terceira coordenada, como quem for fazer 2D, né? É só colocar 0, tá? Quem for fazer 3 e quem for fazer 3D, aí para o 3D o GeoGebra também tem, né? Aqui, ó, 3D Graphics. E aí você pode usar isso para desenhar aqui no GeoGebra e depois copiar os dados para o seu programa OpenGL. Ou então, se você quiser, você pode fazer no Blender também, né? Só que aí você já é overkill, né? Porque você vai usar o Blender, porque você não usa logo o Blender, né? Mas você pode... Eu acho melhor você desenhar no GeoGebra, e no GeoGebra você só faz copiar os pontos, certo? Desse jeito aqui que eu acabei de fazer. Sendo que isso aqui é bom você ter noção que isso aqui, na verdade, é um vetor, tá? Isso aqui não é uma matriz ainda, tá? O OpenGL está vendo desse jeito aqui. Tá? Foi por isso que eu fiz a quebra de linha. É assim que o OpenGL vê, tá? Essa sequência de pontos aqui. Certo? Sendo que aí eu dei as quebras de linha para ficar mais fácil, mais human readable, né? Para a gente ficar mais fácil a gente ver que isso aqui é o primeiro ponto, isso aqui é o segundo ponto, isso aqui é o terceiro ponto. Esse dtype aqui, NP float, é porque ele está usando ponto flutuante, tá? Assim. E o que é esse NP array, professor? Esse NP array eu estou pegando daqui, da classe NumPy, tá? Deixa eu mostrar aqui. Import NumPy as NP, tá? E aí eu estou usando o NumPy, certo? Para poder fazer manipulação de vetores. Por que eu estou usando o NumPy? Que é aquilo que eu tinha pedido para vocês instalarem na aula, no final da aula passada, né?
Porque o NumPy ele já tem aquelas operações de dot product, tá? De cross product. Tem algumas operações de manipulação de vetores e matrizes que você não vai precisar implementar, tá? Se você usar o NumPy, ou então usar o Pyr, ou então usar aquele OpenGL Mathematics. Se não, a gente ia ter que fazer algumas coisas, ia ter que implementar aquelas fórmulas dos slides na mão, tá? Para a gente não ter que implementar elas na mão, é que eu estou usando o NumPy, tá? E aqui que eu fiz criei uma variável privada dessa classe, tá? Self. Self é um ponteiro para um objeto da classe, tá? Seria o equivalente do this, lá do Java. Tem alguém falando na aula? Ah, professor, eu sou aqui. Eu só queria dizer que eu vou ter que sair agora para uma consulta médica. Aí Oi. eu vou poder continuar na aula agora. Sai, deixa eu tirar o print screen, então. Uhum. Save as chamada segunda. Foi, não foi? Não foi, não. Agora pegou. Pronto. Aí o senhor deve postar a aula, né? E não vai ter tanto problema. Sim, quando eu postar a aula, você dá uma olhada, tá certo? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Assim que eu tava falando, hein? Sim. Certo? Então, isso aqui eu estou criando a partir de uma lista de Python, que isso aqui é uma lista, é o formato list, né, que existe em Python, certo? Eu estou criando um vetor de NumPy, né? Um vetor em NumPy. Assim que você cria esse NP-Array, você pode criar tanto uma matriz como um vetor, tá? Com ele, NP-Array, aí ele tem dois parâmetros. Primeiro é o vetor que você está criando, né? O vetor, a matriz que você está criando. Você vai usar os dados que você vai usar para criar o vetor, a matriz. E depois é o tipo, esse dtype, tá? Que aí tem, no caso, npfloat 32, quer dizer que é um float de 32 bits, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar com self, que seria equivalente lá ao do this, do Java, né? Que é um ponteiro para o objeto instanciado dessa classe. Eu criei uma variável chamada vértice, que cria um vetor de vértice. E depois criei um outro chamado self.colors, que a gente vai ver na próxima aula, de quarta-feira, provavelmente, ou então na semana que vem, se não der para fazer, dependendo da hora que a gente acabar aqui. Que aqui tem as cores, certo? Que aí que a gente vai explicar ainda, que é um vetor de cores para cada um desses vértices, tá? Podia ter só uma cor, que aí queria dizer que cada vértice, todos os vértices têm a mesma cor, ou então posso distribuir uma cor para cada vértice, tá? Que é para fazer aquele triângulo colorido, eu distribuir uma cor para cada vértice, mas é o mesmo processo, tá? De antes. Ok? E aí, no modo estático, você vai ter que fazer esse GL Enable Client State, tá? Para ativar o modo de Vertex Array e de Color Array, tá? Quer dizer que você vai mandar um vetor de vértice e um vetor de cores. Você tem que ativar isso no OpenGL, isso aqui no Initialize GL, tá? É até bem pequenininha a função, tá? E depois, na hora do Paint, certo? Você nem precisa desse negócio de Depth Buffer Vert, não, aqui, deixa eu apagar isso. Deixar mais simples até. Certo? Eu dou um GL Clear. Isso aqui tem tanto... Vai ver que todos eles têm, tá? O GL Clear é toda vez que eu for pintar a janela, eu tenho que limpar ela, tá? Eu limpo ela com a cor... Eu pinto ela de branco, né? Como se fosse iniciar a tela vazia, né? Você tem que dar um Clear, quer dizer que limpa a tela. Que aí vai dar esse GL Color Buffer Bit, que eu tô limpando o meu frame buffer, tá? Pintando uma cor só. Com qual cor que você quer pintar? Aí, através desse comando aqui, GL Clear Color, tá? Quer dizer, se eu apagar aqui para vocês, deixa eu... Isso aqui, tanto no OpenGL de orientação a objeto, como aqui, faz do mesmo jeito, tá? Se eu fizer assim, por exemplo, isso aqui são aqui as cores
A gente vai ver ainda, né? Vermelho, verde e azul, os 3 canais de cores. Isso aqui é o canal alfa de transparência, tá? Então, se eu executar, restart run all, né? Ele gerou aqui uma janela verde, tá certo? Ó. Por quê? Porque ele está executando esse comando gl clear, que limpou o buffer bit e pintou de uma cor só, certo? Isso aí, tipo, se você não estiver fazendo animação, você não precisa estar limpando toda hora, tá? A janela. Mas é uma boa prática, certo? Por quê? Porque toda vez que você faz, por exemplo, se eu fechar a janela, vai fechar não, se eu diminuir a janela desse jeito e eu abrir ela de novo, ela precisa ser redesenhada, tá? Se você não usar o GL Clear Color para tipo, pintar essa tela de novo, ela pode dar uns efeitos estranhos, misturar com o background, tá? Não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer, certo? Então, independente de você fazer animação ou não, é bom você sempre dar esse GL Clear, que ele limpa a tela antes de você fazer um desenho, tá? É assim que se faz animação, inclusive, né? Você vai sempre pintando uma tela por cima da outra, certo? Sendo que no caso de animação, que a gente normalmente usa um teste chamado double buffering, né? Tem sempre uma tela sendo desenhada, né? São 2 telas, na hora que você desenha 2 telas, elas ficam sendo alternando qual é que vai ser exibido, né? Ou triple buffer, se você quiser também, você pode usar um buffer maior, né? Se você quiser. Mas o tradicional é double buffering, né? Para fazer a animação. Esse daqui não tem animação. Você fazer só o clear desse jeito, tá não tem buffer nenhum, você está usando o frame buffer. Isso pode causar alguns defeitos especiais, tá? Como screen tearing, né? Pode ficar um pedaço, pode acontecer isso que eu acabei de fazer, de você ficar tipo um pedaço do background da outro desenho que você fez aparecer por cima do seu desenho. Vocês vão ver isso quando vocês estiverem mexendo. Certo? E aí depois que você limpou com a cor, você vai chamar certos ponteiros que tem os dados que você vai usar, certo? No caso aqui, eu estou chamando o ponteiro, ó, para o vértice, GL Vertex Pointer. Tem 3 dados lá, né? Do tipo GL Float. Veja que esse GL Float é aquele que a gente viu no slide, né? Não tem nada a ver com NumPy. O NumPy é o tipo dele, né? É o tipo de dado do programa. Aí 0 é só para dizer se tem algum deslocamento no ponteiro. No nosso não tem. Vocês vão ver isso mais tarde, porque eu tentei deixar uma forma mais simples. E aqui é o nosso self-vértice, né, que foi criado lá no Initialize.gl. E do mesmo forma, ó, o GL Color Pointer, né, o ponteiro de 3 vértices, né, também do GL Float, para 3 cores, né, começa do 0 e vai usar quem para fazer o desenho self.colors, tá? E por fim, para desenhar isso tudo, né, a gente dá o GL Draw Arrays, tá? GL.gl triângulos, 0, começa do 0 e tem 3 vértices, tá? Isso aqui é a primitiva, né, que a gente está usando, GL Triangles. Com isso, a gente consegue desenhar o triângulozinho OpenGL, certo? No modo pipeline fixo, tá? Isso que eu estou usando. Certo? E pintou o fundo de verde. É porque aqui confundiu porque tem um vértice que tem a mesma cor verde, né? Acabou criando esse efeito misturado aí. Certo? Aquele mesmo triângulo que a gente viu lá no GeoGebra, só que agora cada vértice tem uma cor, né? E desenhou aqui para a gente ver. Certo? Se você quiser, aqui tem outros parâmetros que você pode usar da aplicação, tá? Isso aqui é só para instanciar a classe, né? Instanciar a aplicação, instanciar a nossa classe, definir o título da nossa janela, o tamanho dela, que é 500 por 500 pixels, para exibir ela e executar a nossa aplicação Qt, tá? Esse aqui, teoricamente não, tá dentro da nossa aplicação Qt. Certo? Isso aqui é um programinha simples, certo? Tem só 24 linhas, as 28, porque tem esses imports aqui, né? Nem precisava desses settypes, não, aqui, deixa eu apagar. Certo?
um programinha em OpenGL para a gente ver, tá? Se eu não executar o app, vamos ver se dá para fazer sem o app. Eu acho que não dá. O kernel morreu, né? Ó. Tá vendo? Isso aqui é quando você faz um erro muito grave e acontece isso, certo? O kernel morreu. Vai reiniciar automaticamente. Nesse caso aqui, eu tirei a aplicação, tá vendo? Eu comentei a aplicação e o app-exec. Ou seja, você precisa dele, tá? Para poder usar o que é OpenGL Widget, você tem que instanciar uma aplicação e mandar ela executar. Não pode só mandar executar direto a nossa classe, não. Certo? Esse é um jeito de fazer o pipeline fixo, tá? Tem outro jeito de fazer o pipeline fixo que eu vou mandar para vocês. Esse aqui é o que é o mais tradicional que as pessoas conhecem, tá? Eu só vou mostrar para vocês, ó. Ele começa também com GL Clear, não precisa desse negócio aqui de def ainda. Def é só o def buffer bits, só para vocês saberem, ele é um frame buffer que armazena a profundidade dos pixels. Para que isso serve? Quando você está fazendo figuras 3D, tá? Porque em figuras 3D pode ter 2 pixels que estão alinhados na mesma, teoricamente seriam mapeados para a mesma parte da tela. Só que tem um que está na frente, né, do outro. O GLDF Buffer Bit permite você apagar, né, os que não estão na frente, né, apagar os que estão de trás e deixar exibir só os que estão na frente, né. Então, esse aqui é um modo tradicional que você esse que eu mostrei primeiro para vocês do OpenGL fixo, certo? Esse aqui também é pipeline fixo, só que ele é mais parecido com o que a gente faz no pipeline variável, tá? Porque cria um ponteiro para os vértices, cria um ponteiro para as cores e depois chama eles na hora de desenhar, certo? Isso aqui já é mais parecido com o OpenGL moderno, tá? Mas ainda é o pipeline fixo. Esse daqui é o pipeline fixo mais antigo mesmo, né? Que você começa com o GL Clear, não tem nem... Tem o Initialize.gl, tem. No Initialize.gl, o que ele fez aqui? Quase nada. Você só faz ativar algum teste, nem precisava desse def teste aqui, porque eu não estou desenhando 3D, mas você adicionaria aqui alguns efeitos que você queira usar, talvez de interpolação de cores ou de luz que você fosse usar, você ativaria aqui no Initialize. Nesse caso aqui, ele só fez colocar o GL Clear Color, para a cor que ele vai usar para pintar a tela, né? E aqui, mas no render que você vai fazer todo o trabalho, tá? Isso aqui é no pipeline fixo tradicional. E tem, além do GL Clear, tem esse GL Matrix Mode, de forma de projeção, tá vendo? GL Matrix Mode, GL Projection, que aí você começa carregando uma matriz identidade, e aí você vai usar o GL Ortho, que é para fazer uma projeção ortogonal, que é aquilo que eu expliquei na aula passada, não foi? Que é só para fazer a conversão de escalas de uma janela para Normalized Device Coordinates. Ou você vai usar aqui, você vai usar o GL Perspective e o Looked Act, que é para você fazer projeção em perspectiva. Projeção em perspectiva, que a gente ainda vai ver, o que é projeção em perspectiva? Porque GL Ortho, independente da distância, tudo tem sempre o mesmo tamanho, certo? Você tem um nomezinho que eu também agora não vou lembrar, certo? Você deve ter visto aqueles jogos 3D e meio, 2D e meio, né? Ragnarok, talvez, né? Que faz um falso 3D, né? Que tem tudo, independente da distância, tudo tem sempre o mesmo tamanho, certo? Essa é a projeção ortogonal. Na projeção perspectiva, que é o que a gente usa, é a nossa visão, né, do ser humano normal, é o quê? Como é que é a projeção perspectiva? Tudo que está perto de você é grande e as coisas que estão longe ficam pequenas. Não é assim que a gente vê, né? É a mesma, então, projeção em perspectiva, que a gente ainda vai ver quando a gente estudar matrizes, é isso, tá? É só para fazer que as coisas faz a mesma conversão de escalas, que nem a GL Ortho, só que ela também muda ela também faz uma escala, certo? Ela muda o tamanho, de forma que as coisas que estão perto da câmera, ou perto de quem está vendo o cenário, fiquem grandes, e as coisas que estão longe fiquem pequenas, né?
que simula como é a nossa visão, né? A nossa visão também faz assim, né? Então, tá vendo, ó? Como é fixo, né? Como é um pipeline fixo, primeiro você tem que fazer a projeção e depois você faz o model view. O model view é que você vai desenhar mesmo, tá? Aí tem o load indented, no caso aqui tem o point size, que eu tô dando um ponto para os vértices. Eu digo qual é o comprimento da minha linha, tá vendo? Qual o tamanho do meu ponto, qual o tamanho da minha linha. E aí eu começo com GL begin, que eu vou desenhar quadrados, até um GL end, tá? É o início do escopo e o final do meu escopo, como se fosse abrindo parênteses e fechando parênteses. E aí tem os... Eu defino aqui, por exemplo, ó, as cores, né? Ó. Defino a cor do meu vértice, 1, 0, 1. Quem é o meu vértice? 3 GL vertex 3F, que é float, 3 dados do tipo float, 3 dados do tipo float. Tem também GL cola, por exemplo, 3U, certo? 3UI, se não me engano, é 3U, é 3UI, que é unsigned int, né? Também tem, tá? Tem o B, que é unsigned binary, né? 3B, eu acho. Enfim, mas do mesmo jeito que a gente viu naquela questão dos vetores da linguagem GLSL, também tem aqui, tá? Tem outras variações, só para dizer que tem outras variações desse comando, né? Esse comando aqui, GL-color, GL-vertex, são para float, né? Mas também tem para double, tem também para inteiro, se você quiser usar, etc, tá? E aqui no caso, você vai dando esse aqui, GL-color para dizer a cor do vértice, e GL-vertex para dizer quem é o vértice. Depois GL-vertex, GL-vertex, como aqui todo mundo tem a mesma cor, ó, eu só preciso fazer o GL-color uma vez, e todos os outros vértices têm a mesma, né? Isso aqui vai desenhar um quadrado, né, na tela. Se eu não estiver enganado. E não tiver com problema, né, também. Certo? Desenhou um quadradinho aí rosa, né? Magenta, né, na verdade. Acho que é magenta, né? É, 101 é magenta, né? A gente não vai ver cores, tá? Certo? Desenhou um quadrado magenta dentro de um background cor de gelo, né, talvez. Certo? Isso aqui é o pipeline fixo, né? Tradicional, que vocês vão encontrar em muito tutorial na internet, é isso. Você vai declarando dinamicamente, certo? Tanto nesse caso, como no caso anterior, certo? Os dados, que é pipeline fixo, porque os dados eles não estão sendo mandados para a GPU interativamente, tá? Iterativamente. Eles estão sendo mandados conforme você usa, né? Se que eu acho que talvez... não, esse GL Enable não está mandando os dados ainda não. Certo? Então ele está mandando os dados iterativamente, tá? Um por vez, conforme você vai usando, ele está mandando os dados para a GPU. Isso aí é ruim porque você perde desempenho, tá? Quem quiser ajuda, eu acho esse aqui, eu acho que foi desse jeito que eu aprendi o OpenGL, eu acho mais fácil, porque é sempre esse negócio, GL begin, GL end, você vai declarando quais são os vértices que você está usando e qual é a cor de cada um. Sendo que isso aqui é fácil para um modelo pequeno, né? Tipo, para desenhar quadrado, triângulo, né? Agora, um modelo grande, imagine você ter que listar todos os vértices, né? Aí também tem os GL lists, né? Que você pode usar. Tem umas listas que você pode criar de pontos. Mas ainda assim, pode dar mais trabalho, né? Embora seja mais fácil, também pode ser trabalhoso, né? Certo? Mas aqui seria a opção que eu daria para vocês, né? Alguma dúvida com relação ao OpenGL fixo? Professor? Diga. O senhor vai usar... porque estava querendo me lembrar, mas o senhor parece que falou que ia usar mais... o dinâmico. Não o pipeline fixo, mas o outro, moderno, né? É o outro. O mais moderno. Aí o senhor está fazendo apenas uma apresentação, assim, apenas com um efeito de curiosidade, assim... Eu estou mostrando só como é que é o pipeline fixo, porque quem achar mais fácil, né? Quem talvez tiver familiaridade com ele, achar ele melhor, pode usar ele, certo? É uma última opção. Entendo. Mas o interessante seria usar o outro, né? Seria interessante a gente aprender. Já que pelo menos a maioria de nós vai aprender ele do zero, digamos assim, eu acho que talvez seja interessante já aprender o moderno.
não é isso? Não, sim, a gente vai aprender o moderno, a gente vai se focar no moderno. Mas eu também estou mostrando para vocês o velho, independente de vocês querem usar ou não, porque se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar ele, certo? Aí quando Entendi. vocês acharem ele, você pode ver, opa, isso aqui é o OpenGL velho. Eu não vou olhar isso aqui, né? Deixa eu procurar outro tutorial, entendeu? Entendi. Porque senão, se vocês não souberem o que é o velho, vocês vão acabar misturando os dois. Né? Sim, Você encontrar na internet. Então é por isso que infelizmente, tem que perder um certo tempo para a gente mostrar para vocês o que é o velho, para vocês não misturarem os dois. Só trabalharem em um ou em outro, né? Uhum. E o senhor também vai passar algum material, tipo um slide, assim, sobre o assunto? O slide que eu passei foi da aula passada, né? Agora vai ter essa aula, né? E talvez mais outras aulas de OpenGL, vai ser sempre a gente aqui no Jupyter, né? Eu vou discutir os comandos, a gente vai vendo, talvez, na documentação, a gente vai discutindo meio informal, né? Não vai ter slides propriamente. Até mesmo porque, se você quiser saber um comando específico, né? Eu não sei o que é o GL Matrix Mode, você pode procurar, né? Na internet, ou no Docs, não sei se no Docs tem. É para ter, né? Não, GL Matrix Mode, você pode vir lá no DocGL e ele vai te dar a documentação, vai te dar a descrição completa do comando, né? Que é até melhor, né? Ele te dá a entrada, a saída, né? Do que ele recebe, o que ele espera chegar, tá? Sim. Por isso que eu acho que não vale a pena, assim, fazer um slide sobre isso, porque, né? É melhor você olhar a documentação. Se você tiver dúvida, ou perguntar para mim, né? Certo? Tá ok. Tá ok? Eu pergunto mais pelo fato de ter uma maneira mais prática, assim, de já pegar, assim, um como fazer, digamos assim, básico, assim, do pipeline mais moderno, sabe? É isso que eu estou pensando, assim. Se não tinha, assim, algum material, assim, um material que eu tivesse alguma coisa básica, assim, que dali a gente pudesse já crescer em cima daquele básico, entende? Não sei se eu fui claro. Eu vou passar para vocês esses programas, tá? Esses programas eu vou repassar para vocês. Vocês podem pegar eles, né? E crescer, justamente implementar em cima deles. É por isso que a ideia seria essa, né? Eu vou te dar um programinha, vou dar para vocês um programinha funcional do OpenGL, que aí vocês vão desenhar o triângulo, o quadrado, né, nesse caso, se você for usar o fixo, né? E a partir dele você pode fazer o seu cenário, o seu trabalho que vai ser entregue em janeiro, né? A partir dele eu quero que você desenvolva o seu cenário. Entendi. Obrigado. Entendeu? A ideia é essa, né? Você vai pegar esse programinha que eu estou passando agora, que eu estou explicando, por isso que eu estou explicando, né? Cada coisa que ele faz, para você saber o que ele está fazendo ali, para depois você poder manipular, alterar. É assim que normalmente se aprende programação. Você pega um programa pronto e você começa, deixa eu ver o que acontece se eu alterar isso aqui. Se eu tentar modificar isso aqui, o que acontece? Né? Pelo menos eu acho que é um jeito bem mais fácil de aprender desse jeito, certo? Às vezes eu vejo talvez na internet o cara coloca comandos à parte, né? Ele comanda ele começa mostrando os comandos isoladamente e depois mostra o programa inteiro. Só que eu acho que não fica, é ruim porque você não tem a visão geral de como é o programa. Eu acho isso é a versão bottom up, né? Eu acho melhor mostrar a versão de cima para baixo. Mostra para você como é que é o programa completo, e aí a partir daí vai detalhando o que cada comando faz. Essa aula vai estar disponível para vocês, né? Depois, se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem assistir de novo a aula, né? E para ver se tiver alguma dúvida em relação a algum comando. Ou então vocês podem dar documentação e procurar, né? Lá no DocGL, ou no QTIO, né? Que também vai ter a documentação do QT, se for um comando do QT, né? Certo? Tudo bem? Vamos começar aqui. Acho que na aula que vem ainda vai ser o OpenGL, né? Porque a gente só fez mostrar essa aula, o pipeline fixo, né? Mas não... Eu vou começar agora o pipeline variado, mas eu não sei se vai dar para acabar na aula de hoje. Provavelmente não. Então, a gente vai continuar na aula que vem, o pipeline variado, talvez dê o início de cores, né? Se não, dependendo se der ou não.
Se eu conseguir acabar ou não, se eu conseguir acabar, a gente começa a ver o início de cores. Senão, para a aula de quarta-feira vai ser só sobre pipeline dinâmico, certo? Mas eu vou começar agora. Tudo bem? Alô? Tudo bem. Oi? Tudo bem, sim. Tudo bem, tá certo? Então, eu só fiz mostrar isso para vocês saberem o que é o pipeline fixo e o que é... vocês poderem reconhecer o que é o pipeline fixo, tá? Para quando vocês forem na internet procurar, tiverem alguma dúvida, quiserem tirar de OpenGL, vocês vão ver que vocês vão achar com muita frequência o pipeline fixo, né? Aí quando vocês acharem ele, vocês já sabem, opa, não é isso que eu estou procurando, não é isso que eu quero. Eu quero pipeline dinâmico, certo? Porque o pipeline dinâmico, ele não tem sempre a mesma cara, tá? Como eu falei no início da aula, embora esse daqui, por exemplo, a gente declarou, nesse caso aqui, também é uma questão didática, né? Eu coloquei o código-fonte do GLSL já como um texto dentro do programa, né? Mas vocês vão ver que é mais comum as pessoas fazerem o quê? Gerarem o SPIR, né? Que eu falei no início da aula. O mais comum é as pessoas já compilarem o programinha GLSL, que eles colocam com a extensão GLSL, tá? Não tem, né? .c é um código-fonte em C, .py é um código-fonte Python. O código-fonte dos shaders é .glsl. E aí tem vários GLSLs que vêm junto com o programinha, né? Pode vir dentro do programa, como a gente vai ver agora, mas também pode vir em arquivos separados, certo? E aí o cara só faz compilar e chamar o SPIR dentro do programa dele, certo? Então, nem todo programa feito no pipeline dinâmico tem a mesma cara, mas todos eles usam os mesmos comandos, né? E eu quero que vocês aprendam a identificar quais são os comandos que estão dentro do pipeline moderno, né? E quais são os comandos que estão dentro do pipeline fixo. Você vê aquele glbegin, glend, glvertex, glcolor, ou então aquele glpointer, glvertex pointer, gl que eu mostrei nesses dois programas, certo? Isso aí é sinal que está, ou então aquele glmatrix mode, né? E aquilo ali quer dizer que está no pipeline velho, tá? No OpenGL velho. No pipeline moderno, certo? Voltando agora aqui, a gente vai fazer, ó, vai trazer o NumPy de novo, vai usar esses C-types, tá? Que faz a conversão de tipos do Python para o C. Depois a gente vai ver para que serve isso. Talvez na aula que vem, não agora. Faz a mesma importação do OpenGL e pega o que é o OpenGL Widget, tá? A única coisa que eu estou fazendo aqui demais é que eu estou pegando aquilo que eu falei, né? Como a gente vai fazer a compilação de forma dinâmica, eu estou pegando do módulo shaders os comandos compile program e compile shader, tá? Que é para fazer a linkagem e a compilação dos shaders, tá? Isso não precisa ser feito como eu estou fazendo aqui, tá? Isso aqui é opcional, certo? Que eu poderia, o certo, na verdade, seria eu compilar isso antes e só usar o SPIR, né? Que seria equivalente ao bytecode. Mas aqui a gente vai fazer sempre dentro do programa para vocês sempre verem o processo todo, né? Para vocês terem aquela história da visão top-down, né? Você sempre vê o processo completo. Mas nem todo programa do pipeline dinâmico vai ter isso, tá? No caso, tem. E a gente vai pegar, vai lá do módulo shaders, a gente vai pegar o compile program, compile shader para compilar os nossos programinhas, tá? Aí aqui a gente tem a nossa classe OpenGL Widget, que nem tem no outro caso. Tem o initialize.gl, né? Tem o paint.gl, né? E aqueles outros comandinhos que é só para exibir a aplicação, né? Isso aqui é praticamente a mesma coisa, né? Tanto que você poderia adicionar aqui, se quisesse, para mudar o título e o tamanho da janela, que eu não coloquei, né? Mas aqui não muda nada, porque é a parte de QT, né? Só que se vocês forem ver aqui, o que a gente pode ver já de cara a diferença, ó? O initialize.gl é gigantesco, né? É bem grandão, né? Enquanto que o paint.gl é o quê? Ó, 2 linhas, ó. É bem pequenininho, né? O paint.gl é só 2 linhas.
Porque é aquela história, né? Eu primeiro carrego os dados e depois eu só mando desenhar, certo? Então, de forma geral, o initialize.gl no pipeline dinâmico vai ser maior, tá? E o paint.gl normalmente vai ser menor, porque você vai fazer todo o cálculo computacional, normalmente você faz antes, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa dinâmica, pode ser que esse aqui seja um pouco maior, mas, de forma geral, o initialize.gl vai ser maior, tá? A primeira diferença que a gente vê, né? E aí, do mesmo jeito, ó, eu crio um vértices, não sei porque tem esse comentário aqui, deixa eu apagar de novo. Tem a sequência, vai gerar de novo um triângulo, tem os 3 vértices do triângulo, certo? E tem as 3 cores dos vértices. Então, a primeira diferença aqui que vocês vão ver, ó, que a gente está vendo aqui, eu coloquei as cores juntos com o vértice, tá? Ó. Eu coloquei num só vetor as cores juntos com os vértices, tá vendo? Ó? Eles podem vir, aquela questão, né? Pode vir tanto assim, certo? Vértices e depois cores, como elas podem vir uma do lado do outro, tá? Vocês também podem ver isso. Em vez de vir vértice, 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 cor, 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 também pode ver vértice, cor, vértice, cor, vértice, cor, vértice, cor, tá? Isso fica mais complicado, tá? Porque você pode colocar, além de cores, você pode colocar normais, né? E você pode colocar também mapeamento de textura. Se você quiser, isso aí lembra muito os OBJs, né? Que a gente vai ver no futuro. Mas você pode tanto organizar, primeiro listando os vértices, depois listando as cores, depois listando as normais, depois listando as texturas, ou você pode fazer intercalado. O que eu vejo muito pessoal na internet é fazendo intercalado. Mas nem sempre, tá? Também não é aquela história, né? Tem variações. Então, para vocês saberem, embora aqui pareça que tenha 6 vértices, na verdade não são 6 vértices, tá? As 3 primeiros são os vértices e os outros 3 são cores. Esse aqui vai fazer parte do nosso Vertex Buffer Object, né? O VBO, certo? E como é o VBO, a gente vai colocar tudo numa coisa só, certo? Para a gente mandar tudo de uma vez para a GPU, certo? Essa é a primeira diferença. Não, a gente não faz 2 coisas diferentes, a gente faz uma só e manda para a GPU. Certo? Alguém falou alguma coisa nos comentários? Certo, tudo bem, eu já fiz a chamada, né? Você não entrou depois não, né, Jonas? Eu espero. Opa. Certo? E aqui tem, finalmente, ver os shaders, né? Ó. Só para a gente começar a ver o shader, né? O nosso primeiro shader, ó. Certo? Já que está acabando aqui a aula, só para a gente ver o nosso primeiro shader, e a gente vai continuar, claro, na próxima aula, certo? Aqui eu estou dando a versão do GLSL que a gente está usando. Se vocês forem ver lá nos slides, tem essas versões, por isso que eu coloquei lá, tem um slide da aula passada, que tem todas essas versões, tá? Por isso, para vocês verem qual o OpenGL que eu estou usando aqui. É esse comando aqui que diz, não é um comentário, tá? Isso aqui seria um comentário se fosse Python, tá? Mas esse sharpzinho aqui, isso aqui é uma diretiva do compilador, tá? É uma instrução que eu estou passando para o compilador do shader. Comentários em C, na verdade, é feito //, né? Comentário. Fazendo, ou então no GLSL, né? No caso, seria o //, ou então assim, né? Se fosse mais de uma linha, você faria desse jeito, né? É? Aquela história que eu falei das 2 linguagens, né? Ou 3 que vocês estão aprendendo. Certo? Então, tome cuidado com isso, certo? Aqui, isso aqui é uma diretiva do compilador, tá? Não é comentário. Isso aqui é comentário, e isso aqui é comentário, certo? Então, eu acho que eu posso compilar e vai dar tudo certo, né? Se não tiver feito nada de errado. Apareceu o triângulozinho, né? Veja que não aparece aquela minha janela, não sei o que, porque eu não estou colocando título. Mas deu certinho, tá vendo? Ó, ele ignorou isso daqui, porque isso aqui é comentário, né? Se tivesse erro, ia dar, na hora de compilar o shader, ia dar problema. E aqui tem as minhas variáveis, né? Ó, tipo vec3, que são
dois vetores de ponto flutuante, A position, A color, V color, tá vendo? São três vetores, um de posição dos vértices, aqui de cores, e aqui tem o nosso método principal, que é o void main, né? Que tem o V color recebendo o A color, isso eu vou explicar mais na aula passada, na aula que vem, quer dizer. Mas tem o GL position, ó. Tá vendo aquela história que eu falei no início da aula? O GL position ele apareceu aqui, mas ele não foi declarado, tá vendo? Ó, aqui tem o A position, A color, V color. E aí de onde é que veio esse GL position? Esse GL position veio porque ele é uma variável built-in, né? Certo? Que pertence ao shader, o vertex shader, que é isso que a gente está vendo agora. Certo? E aí eu estou usando aqui, ó, o A position para criar um vetor de 4 posições a partir do A position, colocando 1 na 4ª posição. Tá? Por que a gente está criando um vetor de 4ª posição? A gente vai ver isso ainda no futuro. Mas, basicamente, é quando você quer, para você poder fazer algumas operações de transformadas no OpenGL em 3 dimensões, é melhor você usar 4, certo? Por exemplo, rotações, certo? Rotações em 3D tem um problema chamado de gimbal lock, só que você indo para a 4ª dimensão, você consegue fugir do gimbal lock, tá? Usando quaternions. Só que aí para você fazer isso, tem que usar 4 dimensões em vez de 3, tá? Então, a gente chama isso de coordenadas homogêneas. Só para vocês saberem, né? Então, que existe isso, né? E que a gente provavelmente vai começar a usar isso de coordenadas homogêneas. Essa 4ª coordenada normalmente vai ser sempre 1, tá? Mesmo que você faça 2D, tá? Vai ser 0 e 1, né? As suas últimas 2 coordenadas. Ok? Tudo bem para a aula de hoje? Alguma dúvida? Tem algum mais questionamento? Quando eu publicar essa aula, eu vou colocar para vocês o código-fonte, tá? Desses 2 aplicativos do Pipeline fixo para vocês, que eu quero que vocês sejam capazes de rodar no computador de vocês, tá? É só para desenhar o quadrado e o triângulo 2D, tá? Na aula que vem, de quarta-feira, eu vou mostrar para fazer mesmos 2 programinhas, só que agora no Pipeline dinâmico, tá? A gente começou ali a ver, mas bem por cima. E eu vou discutir mais ele na aula de quarta-feira, para vocês saberem tudo que o programa está fazendo. A minha ideia é que vocês tenham acesso. Eu vou dar esses programas, tanto dinâmico como fixo, para você. Você vai pegar um deles e vai desenvolver a sua aplicação em cima deles, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, né, você pode tirar comigo. Se você quiser fazer algo melhor, você pode fazer, né? Estou deixando vocês bem livres, tá? Em relação ao que vocês querem fazer. Ou como vocês querem trabalhar, né? Tá bom? Então, para a aula de hoje a gente encerra e a gente se vê na quarta-feira, ok? Beleza, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Interromper aqui a gravação.